Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. Many miss Him by the way He reveals Himself. Now, man has their own ideas of what God ought to be and what God is going to do. And as I have made the old statement many times, that man still remains man. Muitos falham em vê-lo pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser, do que Deus vai fazer. E como já muitas vezes fiz esta velha afirmação que o homem ainda permanece homem. Man is always giving God praise for what He did do, and always looking forward to what He will do, and ignoring what He's doing. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que Ele fez e sempre esperando pelo que Ele fará, e ignorando o que Ele está fazendo. Está vendo? That's the way they miss it. They look back and see what a great thing He done, but they fail to see what a simple thing He used to do it with. See? And then they look forward and see a great thing coming that's going to happen, and 9 times out of 10 it's already happening right around them, and it's so simple that they don't know it. É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa Ele fez, mas falham em ver a coisa simples que Ele usou para fazê-la, está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando que vai acontecer, e 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. E é tão simples que eles não o sabem, está vendo? One day a man up here at Utica, and if some of his people is here, I don't say this for any radical exposure of the man. He was a veteran of the Civil War. And I believe he was, I don't know which side he was on, but I believe he was a rebel. Um dia, um homem aqui em Utica, e se alguém da sua parentela está aqui, não digo isto para fazer qualquer exposição radical do homem. Ele era um veterano da Guerra Civil. E creio que era, não sei de que lado ele era, mas creio que era dos rebeldes. But he was an infidel. And he claimed that there was no such a thing as God. He lived in Utica. His name was Jim Dorsey. Many of you people might have known him. Mas ele era ateu e afirmava que não havia essa coisa de Deus. Ele morava em Utica. Seu nome era Jim Dorsey. Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. He's given me many watermelon. When I was a little fella, I used to raise watermelons down on the river in the bottoms there. And he was quite a friend to my daddy.
Ele me deu muitas melancias quando eu era garoto. Ele cultivava melancia lá no Rio, nas baixadas lá, e ele era bastante amigo do meu pai. But he said one day, one of the great outstanding things that was ever said to him in contrast. I was just a little boy in those days. Mas ele contou um dia uma das grandes coisas notáveis que já lhe foram ditas em contraste. Agora, eu ainda era garotinho naqueles dias. But in contrast to his belief, that caused him to walk away and drop his head and cry. And I understood that by this the man was gloriously converted to Christ at the age of about 85 years old. Mas algo em contraste à sua crença que o levou a se afastar, inclinar sua cabeça e chorar. E entendo que, em função disto, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo, na idade de aproximadamente 85 anos. He asked a little girl one day who was coming from Sunday school, why did she waste her time on doing such a thing as that? She said, because she believed that there was a God. And Mr. Dorsey said that he said, child, you are so wrong to believe in such a thing as that. Ele perguntou a uma garotinha um dia que estava vindo da escola dominical por que ela desperdiçava seu tempo fazendo tal coisa. Ela disse que era por crer que havia um Deus. E o Sr. Dorsey disse que ele disse, filha, você está tão errada em crer em tal coisa. And said that the little girl stooped down and picked up a little flower off of the ground, pulled it from its petals, and said, Mr. Dorsey, could you tell me how this lives? There it was. Ele disse que a garotinha se abaixou e apanhou uma pequena flor do chão, puxou de suas pétalas e disse, Sr. Dorsey, o senhor poderia dizer-me como ela vive? Ali estava. When he began to search back, he could have said to the child, what's growing in the earth? And then the questions could revolve back, where'd the earth come from? How'd that seed get there? How it happened? On, and run it on back until he's seen. See? Quando ele começou a buscar a origem, pode ser que ele tenha dito à menina, bem, ela está crescendo na terra, e então as perguntas poderiam ter sido feitas. De onde veio a terra? Como aquela semente chegou aqui? Como isso aconteceu? Continuamente buscando a origem até que ele viu. Está vendo? Not the great glamorous things that we think about, but it's the simple things that God is so real in. The simplicity. So it pleases God to reveal Himself and then hide Himself. Then hide Himself and reveal Himself in simple little things. Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real, a simplicidade, de forma que apraz a Deus revelar-se e então ocultar-se. Então ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas. It's put over the top of the head of man. É posto acima da compreensão do homem. Because if you say, why would a just God do that? Is because that man was made up in the beginning not to try to shift for himself. A man was made to rely completely upon God. Porque se você dissesse, por que um Deus justo faria isso? É porque o homem foi feito no princípio não para tentar depender de si próprio. O homem foi feito para depender completamente de Deus. That's the reason we're likened unto lambs or sheep. A sheep cannot lead himself. He has to have a leader. And the Holy Spirit's supposed to lead us. Amen. So man is made that way, and God made all of His works so simple that the simple could understand it. É por isso que somos comparados a cordeiros ou ovelhas. Uma ovelha não pode guiar a si mesma, ela tem de ter um líder. E o Espírito Santo é o que deve guiar-nos, de modo que o homem é feito assim.
E Deus fez todas as suas obras tão simples para que o simples pudesse entender. And God makes himself simple with the simple in order to be understood by the simple. And otherwise, he said in Isaiah 35, I believe, he said, though a fool should not err therein. It's so simple. E Deus se faz simples, com o simples para ser entendido pelo simples. Tanto é que ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, até mesmo o louco não deveria errar. É tão simples. And we know that God is so great, so we expect it to be some great something, and we miss the simple things. We stumble over simplicity. That's how we miss God, is by stumbling over simplicity. Sabemos que Deus é tão grande que esperamos que seja uma coisa grande e falhamos em entender a coisa simples. Nós tropeçamos na simplicidade. É assim que falhamos em ver Deus, tropeçando na simplicidade. God is so simple until the scholars of these days and all days miss him a million miles. Because in their intellects they know that there's nothing like him so great. But in his revelation, he makes it so simple they go plumb over the top of it and miss it. Deus é tão simples que os eruditos destes dias e de todos os dias passam a 1 milhão de milhas dele, porque em seu intelecto eles sabem que não há nada como ele tão grande, mas em sua revelação ele torna isso tão simples que eles deixam passar completamente por alto e falham em ver. Now, study that. Study it all. And you people who are visiting here, when you go to your motel rooms, take those things and ponder over them. Agora estudem isso tudo. E vocês que estão aqui visitando, quando vocês forem para o quarto do seu hotel, tomem essas coisas e examinem-nas com atenção. We don't have time to break it down as it should be broke down. But I want you to do it when you get to the motel or hotel or wherever you're staying or the homes. Gather together and study over it. Não temos tempo de explicar como deveria, mas quero que o façam quando chegarem à pousada ou ao hotel ou onde quer que estejam hospedados ou em casa. Reúnam-se e estudem sobre isso. Miss him by the way that he reveals himself, for he is so great, yet hides himself in simplicity to make himself known to the least. Falham em vê-lo pela maneira como ele se revela, porque ele é tão grande e ainda assim oculta-se em simplicidade para se manifestar aos pequeninos. See, don't try to get the great because he goes over the top of it. But listen to the simplicity of God, and then you find God. Right? You're in the simple way. Está vendo? Não tente entender o grande, porque ele passa acima da compreensão, mas ouça a simplicidade de Deus e então você encontrará Deus aqui mesmo de maneira simples. High, polished, worldly wisdom, educated, always misses him. Now, I'm not here, and I know there's school teachers, 2 or 3 that I know of, sitting in here. A sabedoria mundana, altamente polida e instruída, sempre falha em vê-lo. Agora não estou aqui, e sei que há professores de escolas, 2 ou 3 que eu saiba, sentados aqui. And I'm not here to contradict school and education and try to support illiterateness. I'm not here for that. But what it is, the people as so place so much upon that until they're even in the seminaries and so forth, they're missing the very thing that God has put before them. E não estou aqui para me opor à escola e instrução e tentar defender a ignorância. Não estou aqui para isso. Mas o negócio é que as pessoas têm dado tanta importância a isso que elas, até mesmo nos seminários e assim por diante, estão falhando em ver aquilo mesmo que Deus colocou diante delas. That's why I'm not against brethren who are in denominations, but I'm against system of denominations because it tries to magnify itself
and educate its ministers in such a place until if they don't have the proper schooling and education, they're ousted and they have to stand the psychiatrist test and so forth. É por isso que não sou contra os irmãos que estão nas denominações, mas sou contra o sistema das denominações, porque tenta se engrandecer e instruir seus ministros de tal e tal modo que, se eles não tiverem a instrução e educação à altura, eles são lançados fora. E eles têm de passar pelo teste do psiquiatra e assim por diante. I would never think that it was God's will to test a minister by psychiatry, but to test him by the Word. Would be God's way of testing His man that He sent out to have the Word. Nunca achei que fosse a vontade de Deus testar o ministro pela psiquiatria, mas testá-lo pela palavra. Está vendo? Essa seria a maneira de Deus testar seu homem, que ele enviou para receber a palavra. Preach the Word. Pregar a palavra. Now, today we preach philosophy, we preach creed and denominationalism and so many things, and leaving off the Word because they say it can't be understood. It can be understood. He promised to do it. Now, we're asking Him to do it. Agora, hoje, nós pregamos filosofia, pregamos credo e denominacionalismo e tantas coisas, e estamos deixando fora a palavra, porque dizem que ela não pode ser compreendida. Ela pode ser compreendida. Ele prometeu fazê-lo, agora nós estamos lhe pedindo para fazê-lo. Now, we're going to take a few characters here for a few minutes. Let's notice in the days of Noah. Noah's day, God seen worldly wisdom so greatly punctuated and respected, He sent a simple message by a simple person to show them His greatness. Agora vamos considerar alguns personagens aqui por alguns minutos. Notemos nos dias de Noé. No dia de Noé, Deus, tendo visto a sabedoria mundana, recebendo tanta ênfase e respeito, enviou uma mensagem simples por meio de uma pessoa simples para lhes mostrar sua grandeza. Now, we know that in the day of Noah, they claim that a civilization was so mighty then until we have never reached that spot yet in our modern civilization. Agora sabemos que no dia de Noé, afirma-se que uma civilização tão poderosa naquela época que ainda não atingimos esse nível na nossa moderna civilização. And I believe that it will finally be reached because our Lord said, as it was in the days of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man. And He gave some illustrations. E creio que finalmente será alcançada, porque nosso Senhor disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele deu algumas ilustrações. And they built the pyramid and the Sphinx there in Egypt, and they built gigantic things that we have no power today to build such with. E construiu uma pirâmide e a esfinge lá no Egito, e construíam coisas gigantescas que não temos a capacidade hoje de construir tais. They had an embalming, if they could embalm a body to make it look so natural, until it still stays today. We cannot make a mummy today. We haven't the stuff to make it with. Eles tinham um embalsamento, de modo que podiam embalsamar um corpo, fazê-lo parecer tão natural que ainda hoje permanece. Nós não conseguimos fazer uma múmia hoje. Não temos o material com o qual fazê-la. They had colors that hold so fast for 4,000 or 5,000 years ago. It still remains just the same color it was. See? We don't have no such as that today. And many great things of that civilization speaks of its superiority over our modern civilization. Eles tinham cores que aderiam tão firmemente faz 4 ou 5 mil anos. Elas ainda permanecem exatamente da mesma cor que eram. Está vendo? Nós não temos nada assim hoje. E muitas coisas grandes daquela civilização falam de sua superioridade sobre nossa moderna civilização. And so you can imagine how education and science of such
great tokens that we have left that there was such a civilization. What a great civilization that must be. Well, these memorials, how that science and modern civilization and education was a must with the people. They must be. It had to be. There was hardly any illiteracy among them at all. É assim que você pode imaginar como a educação e a ciência, por tantos grandes indícios que nos foram deixados de que houve tal civilização. Que grande civilização deve ter sido aquela? Bem, estes memoriais, como a ciência e a moderna civilização e instrução eram consideradas de suma importância para as pessoas. Elas tinha de ser. Não havia praticamente nenhum, eu suponho, nenhum analfabetismo entre eles, de modo algum. And so God, searching through that great economy at that day in their systems, could not perhaps find the right type of a man till he found an illiterate, maybe farmer, by the name of Noah, a sheep herder. E assim Deus, procurando através daquela grande economia naquele dia, em seus sistemas, não conseguiu talvez encontrar o tipo certo de homem até que encontrou um fazendeiro, quem sabe analfabeto, chamado Noé, um pastor de ovelhas. And he gave him his message to preach to the people that was so simple to their scholarships of that day until the people stumbled over the simplicity of the message. E ele lhe deu a sua mensagem para pregar ao povo, a qual era tão simples para seus conhecimentos daquele dia, que o povo tropeçou na simplicidade da mensagem. And yet the message was in the face of science radical. How could there be rain in the skies when there was no rain up there? See? E ainda assim a mensagem era, diante da ciência, radical. Como poderia haver chuva nos céus quando não havia chuva lá em cima? Está vendo? And the simple message of building an ark, constructing something to get into that there's no water to float it, why he become a fanatic. And he become what we would call, if you'd excuse the expression of today, a oddball. E a simples mensagem para construir uma arca, construindo alguma coisa para nisso entrar, sendo que não havia água alguma para fazê-la flutuar. Ora, ele se tornou fanático. E ele se tornou o que poderíamos chamar, se me perdoam a expressão de hoje, uma pessoa estranha. And nearly all God's people are oddballs. They are. I'm glad to be one of them. Amen. So, they're different from the modern trend of civilization. So they become odd, strange. E praticamente todo o povo de Deus é estranho. Veja, eles são. Estou alegre em ser um deles. Assim, você sabe, eles são diferentes da tendência moderna da civilização, de modo que se tornam esquisitos, estranhos. He said his people was a peculiar people, odd, strange, but a spiritual priesthood, a royal nation, offering spiritual sacrifices to God, the fruits of their lips giving praise to His name. What a people. He's got them. Ele disse que seu povo era um povo peculiar, esquisito, estranho, mas um sacerdócio espiritual, uma nação real oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, dando louvor ao seu nome. Que pessoas, ele as possui. And notice now what a great thing that must have been in that day for some fanatic to come forth to the church, a fanatic, and preaching a gospel that was seemingly all out of line to their way of believing. E note agora que grande coisa deve ter sido naquele dia. Algum fanático vir à igreja.
Um fanático e pregando um evangelho que estava aparentemente todo desalinhado para a maneira de crer deles. And scientists, why, it was simply crazy how they could scientifically prove there was no rain there. But this simple sheep herder believed if God said it would rain, it would rain. E cientistas, ora, isto era simplesmente loucura. E como eles podiam provar cientificamente que não havia chuva lá? Mas este simples pastor de ovelhas creu. Se Deus disse que choveria, choveria. Está vendo? And so, just compare that with today about someone who gets healed. They say it's only emotion. I can scientifically prove to you that the cancer or the substance or the thing is still there. E assim apenas compare isso com o que acontece hoje acerca de alguém que é curado. Dizem, é só emoção. Posso provar-lhe cientificamente que o câncer ou a substância ou a coisa ainda está lá. But to the simple believer, it's gone. See? Because he's not looking at the substance, he's looking at the promise. Just the same as Noah did. So don't you see, as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man? Mas para o simples crente está terminado, está vendo? Porque ele não está olhando para a substância, está olhando para a promessa, exatamente como Noé fez. Assim, você não está vendo como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem? Scientifically, no one, the doctor could say, look, your lump is still there. Your cancer remains. Your arm is as crippled as it ever was. You're crazy. Cientificamente, o doutor poderia dizer, olhe aqui, seu inchaço ainda está aí. Seu câncer permanece. Seu braço está tão aleijado quanto sempre esteve. Você está louco. And remember that's that same spirit from the days of Noah that said, there's no rain up there. We can shoot the moon with instruments and there's no rain there. But if God said there would be rain there. E recorde, esse é aquele mesmo espírito dos dias de Noé que disse, não há chuva lá em cima. Podemos fotografar a lua com instrumentos e não há chuva lá. Mas se Deus disse, haveria chuva lá. For faith is the substance of things hoped for, the evidence of things have not seen, and faith takes its final resting place on the Word of God. That's where it finds its resting place. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E a fé toma seu lugar de descanso definitivo na palavra de Deus. É aí onde ele encontra seu lugar de descanso. You understand? Its resting place is on God's Word. That's where Noah rested it. God said so. That settled it. Vocês compreendem? Seu lugar de descanso é na palavra de Deus. Foi nisso que Noé a descansou. Deus disse que sim. Isso encerrou o assunto. Now, if you notice again then, now Noah, in believing such, was a fanatic. And the people of the day who believed in the baptism of the Holy Spirit. Agora, se vocês notarem novamente, então, agora, Noé, por crer em tal coisa, foi um fanático. E o povo de hoje que crê no batismo do Espírito Santo. Now, the church says these people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked up, emotional, panic-stricken people. But little do they know that the Word of God teaches that it's a promise. Agora, a igreja diz, estas pessoas são fanáticas. Elas não passam de um bando de pessoas entusiasmadas, emotivas, em pânico. Mas mal sabem eles que a palavra de Deus ensina isso. É uma promessa. And to Noah, no matter how much they said the old man was off at his mind, that he was scientifically wrong and mentally he was wrong. But to Noah, it was the word of the Lord. And Noah stayed with it.
E para Noé, não importava o quanto eles dissessem que o velho perdeu o juízo, que ele estava cientificamente errado e que estava mentalmente errado. Mas para Noé era a palavra do Senhor e Noé permaneceu com aquilo. And the wise and prudent stumbled over the simplicity of it and lost their being. What a rebuke now it is to that generation. E os sábios e instruídos tropeçaram na simplicidade dela e perderam a vida. Que repreensão agora isto é para aquela geração. Many people say, if I would have lived back there, no, you'd have took the same attitude. Because today, in the very same thing being reproduced again today, only in another form, they stumble over today just like they did then. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse vivido lá atrás, não, você teria tomado a mesma atitude, porque hoje é a mesmíssima coisa que está sendo reproduzida hoje, só que em outra forma. Eles tropeçam nela hoje exatamente como tropeçaram então. No doubt in them days they had plenty of preachers. But Noah was inspired of God. And Noah could look out and see that what was fixing to happen and know that an adulterous and wicked generation like that God would not let stand. Sem dúvida, naqueles dias, eles tinham pregadores em abundância, mas Noé foi inspirado por Deus. E Noé podia olhar e ver aquilo que estava para acontecer e saber que uma geração adúltera e perversa como aquela que Deus não deixaria permanecer. So what can we do today but see the same thing? A modern Sodom and Gomorrah. Wicked, adulterous people. So polished in scholarship that they stumble over the simplicity of God's manifestation of His being and His Word. Showing His Word. Portanto, o que podemos fazer hoje, exceto ver a mesma coisa? Uma moderna Sodoma e Gomorra, veja, um povo perverso e adúltero, tão polido em cultura que eles tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus, de seu ser e sua palavra, mostrando sua palavra. There's not a person in the world, Rosella, and can say that we don't see with us the very Word of God made manifest, the very promise of the last days, the very evening lights that was to shine. We are privileged people to see that. Não há uma pessoa no mundo, Rosela, que possa dizer que nós não vemos conosco a própria palavra de Deus manifestada, a própria promessa dos últimos dias, as próprias luzes do entardecer que haviam de brilhar. Nós somos um povo privilegiado em ver isso. And we're the high, polished world, it's hid from them. Jesus said to God the Father, He said, it pleased you to hide it from them. Even so, Father, you have hid it. E onde o mundo altamente polido, isto está escondido deles. Jesus disse ao Deus Pai, disse, aprouve a ti ocultar isto deles. Sim, ó Pai, tu ocultaste. Let them with their wisdom. You see, it was wisdom that started the ball rolling in the muck of sin at the beginning. For Eve was seeking wisdom when she met Satan and Satan gave it to her. See? Deixe que eles, com sua sabedoria... Veja, foi a sabedoria que fez a bola começar a rolar na sujeira do pecado no princípio. Pois Eva estava buscando sabedoria quando encontrou Satanás, e Satanás a deu a ela. Veja. And wisdom is contrary to the Word. We're not asked to have wisdom, we're asked to have faith in what's already been said. E a sabedoria é contrária à palavra. Não se pede que tenhamos sabedoria, pede-se que tenhamos fé no que já foi dito. So see, but today the scholars polish it up in such a way and set it over and put their own interpretation to it, always
they do the same thing today. It's in the same measure. Portanto, está vendo? Mas hoje os eruditos dão tal polimento nela e a arrumam, colocam sua própria interpretação nela, sempre colocaram. Eles fazem a mesma coisa hoje, é na mesma medida. Now, people then missed it just as they miss it and do it today. Same thing, they do the same thing. For the reason they missed it, for they were too smart to believe it. See? Now, the message was so simple that the smart was too smart to believe the simplicity of the message. Agora o povo, mas as pessoas daquela época falharam em ver, do mesmo modo que falham hoje e também fazem assim. A mesma coisa. Elas fazem a mesma coisa, pois a razão porque falharam em ver foi porque elas eram inteligentes demais para crer nisso. Está vendo? Agora, a mensagem era tão simples que o inteligente era inteligente demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, my. God made it so simple and true that the smart and intellectuals miss seeing it because it was so simple. Well, that's what makes the greatness of God so great, because being the greatest can make himself simple. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples, em verdade, que os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la porque era tão simples. Bem, isso é o que faz a grandeza de Deus tão grande, porque, sendo o maior, pode fazer-se simples. Man today showing that they are not of God, they are great and trying to get greater and express themselves greater as big bishop, doctor, holy pope, everything, making themselves something that they're really not, and God being so great brings himself down simple. Amen. Simplicity is greatness. Os homens hoje mostrando que não são de Deus, eles são grandes e estão tentando ficar maiores, e se expressarem maiores e grande bispo, doutor, santo papa, tudo mais, fazendo-se algo que realmente não são. E Deus, sendo tão grande, torna-se simples. Simplicidade é grandeza. We can build a jet plane, we can fire a rocket put a missile in orbit, and we can do all these things yet, but we cannot build one blade of grass. What about that? Nós podemos fabricar um avião a jato, podemos lançar um foguete ou colocar um míssil em órbita, e podemos fazer todas estas coisas. Todavia, não podemos formar uma folha de grama. Amém. Que me diz disso? But instead of trying to come back and see what makes that grass, and accepting the very God that created the grass, we're trying to build a missile that'll get there quicker than somebody else can build one. Mas ao invés de tentarmos analisar e ver o que formou essa grama, e aceitar o próprio Deus que criou a grama, estamos tentando fabricar um míssil que chegue lá mais rápido do que o que algum outro possa fabricar. Está vendo? We are so smart and intellectual in our churches that we can build $1 million building or $10 million building. But yet, and trying to build one better than the Methodists or the Baptists, build one better than the Presbyterians. And the Pentecostal got in the rat race. Somos tão inteligentes e intelectuais em nossas igrejas que podemos construir um edifício de $1 milhão ou um edifício de $10 milhões, e, entretanto, estamos tentando construir um melhor que o dos metodistas, ou os batistas construírem um melhor que o dos presbiterianos, e os pentecostais entraram na competição louca. But the thing of it is this, we are so smart and so set on our ways until we fail to humble ourselves to realize
the God that's in the little mission on the corner. That's right. Well, we stumble in simplicity. They've always done it. Mas o negócio é este. Somos, no entanto, somos tão inteligentes e estamos tão inflexíveis em nossos caminhos que falhamos em nos humilhar para compreender o Deus que está na pequena missão da esquina. Está vendo? Isso mesmo. Bem, é que tropeçamos na simplicidade. Sempre se fez isso. Now, they were too smart to believe such a simple message. It wasn't polished enough for their scientific researches that they had. It wasn't brilliant. The message wasn't enough for their educational program that they had in that day. Agora, eles eram inteligentes demais para crer numa mensagem tão simples. Ela não era polida o bastante para as pesquisas científicas que eles tinham. Não era brilhante. A mensagem não era o suficiente para o programa educacional deles que tinham naquele dia. See, they'd studied to know that there was a God, and they studied to know that He was great, and they tried to build themselves up great with Him when the way up is always down. Está vendo? Eles tinham estudado para saber que havia um Deus. Estudaram para saber que Ele era grande e tentaram se engrandecer com Ele. Quando a maneira de subir é sempre para baixo. In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, our Dad, Howard, Edward, all your sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. By and by, we shall meet on that beautiful shore.